Você provavelmente já ouviu alguém falar que a inteligência artificial agora consegue criar textos, imagens, músicas, vídeos e até programar. E talvez tenha vindo aquela pergunta meio estranha na cabeça: como que uma máquina consegue criar alguma coisa se ela não pensa como um ser humano? Porque durante muito tempo a tecnologia era basicamente uma ferramenta que obedecia comandos. Você clicava em um botão e ela executava uma tarefa. Você fazia uma busca e ela mostrava os resultados. Tudo muito previsível. Mas de repente começou a aparecer a inteligência artificial escrevendo redações, criando imagens absurdamente realistas, respondendo perguntas, simulando vozes e até criando vídeos inteiros. E isso fez muita gente pensar que estamos entrando numa espécie de ficção científica. Só que por trás disso existe um conceito chamado de IA generativa. E apesar do nome parecer complicado, a ideia é mais simples do que parece. Para você que ainda não me conhece, eu sou Marcos, minha formação e atuação é na área de tecnologia, e hoje eu quero conversar com você de forma simples sobre a IA generativa. Vem comigo. A IA generativa é um tipo de inteligência artificial criada para gerar conteúdo novo. E quando eu digo conteúdo novo, estou falando de textos, imagens, códigos, músicas, vozes, vídeos e praticamente qualquer coisa digital. Ela não fica apenas analisando dados como as IAs tradicionais faziam, ela cria. E aqui está o detalhe mais importante de todos. Ela cria porque aprendeu padrões. Imagina uma pessoa que passou anos lendo livros, depois de ter lido milhões de frases, ela começa naturalmente a entender como as palavras normalmente se conectam. Ela percebe padrões, ela entende como as histórias funcionam, como perguntas são respondidas, como diálogos acontecem. E a IA generativa funciona de uma forma parecida. Ela é treinada com uma quantidade gigantesca de informações, textos, imagens, sons, códigos e vários outros tipos de conteúdo. E durante esse treinamento, ela começa a aprender padrões escondidos nesses dados. Ela aprende como frases normalmente são construídas, como rostos humanos normalmente são desenhados, como música costuma ter ritmo, como imagens possuem formas, cores e estilos. E aí acontece a mágica. Depois de aprender esses padrões, ela começa a gerar coisas novas baseadas no que aprendeu. É como alguém que aprendeu milhares de receitas e agora consegue criar uma receita nova misturando ingredientes de formas diferentes. E sabe o mais curioso? Ela não copia exatamente o conteúdo original na maioria dos casos. Ela gera algo novo baseado nas probabilidades que aprendeu. Por isso o nome generativa, ela gera. Mas muita gente acha que a IA entende o que está fazendo como o ser humano entende. E esse é um dos maiores mitos sobre essa tecnologia. Na realidade, a IA não possui consciência, não sente emoções, não possui opinião própria, não pensa sobre a vida, não tem criatividade humana da forma como nós temos. O que ela faz é prever padrões de maneira extremamente avançada. Por exemplo, quando você conversa com a IA de texto, ela basicamente está tentando prever qual a próxima palavra mais provável para continuar aquela conversa de forma coerente. Só que isso acontece em um nível tão avançado que parece quase humano. E aí vem uma outra pergunta importante: como ela consegue fazer isso tão bem? A resposta está nos modelos gigantescos que existem por trás dessas ferramentas. Talvez você já tenha ouvido falar em nomes como GPT, Gemini, Claude ou outros modelos famosos. Esses sistemas foram treinados com volumes absurdos de dados, usando computadores extremamente poderosos. Imagina tentar ensinar uma criança a desenhar mostrando apenas 10 imagens. O aprendizado seria limitado. Agora imagina mostrar bilhões de imagens. Com o tempo, ela começaria a entender padrões de cores, formatos, sombras, estilos e objetos. E a IA faz algo parecido, só que numa escala gigantesca. Isso abriu portas para coisas que pareciam impossíveis há alguns anos atrás. Hoje você consegue pedir para uma IA criar uma imagem de um astronauta andando de skate em Marte enquanto chove pizza do céu, e ela consegue gerar isso em segundos. Você pode pedir para uma IA resumir livros, criar músicas, programar sites ou até transformar textos em vídeos. E talvez o mais assustador seja que isso está evoluindo rápido demais. Muito mais rápido do que a maioria das pessoas percebe. Mas existe uma coisa importante que quase ninguém comenta. A IA generativa não sabe se algo está certo ou errado da forma que um ser humano sabe. Ela trabalha com padrões e probabilidades. Isso significa que às vezes ela pode inventar informações sem perceber.
Isso acontece porque ela não entende a verdade como nós entendemos. Ela apenas gera respostas que parecem fazer sentido. Esse fenômeno, inclusive, ganhou um nome curioso no mundo da tecnologia: a famosa alucinação da IA. Parece até engraçado, mas é um problema real. Às vezes a IA cria fatos que nunca existiram, cita livros ou responde algo completamente errado com total confiança. Por isso, especialistas sempre dizem que a IA generativa é uma ferramenta poderosa, mas não perfeita. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão impressionante. Porque estamos falando de uma tecnologia que consegue produzir coisas extremamente complexas sem realmente pensar como um ser humano. Ela aprende padrões em uma escala absurda e usa isso para gerar novas combinações. E sabe onde isso já está sendo usado? Praticamente em todo lugar. Empresas usam IA para atendimento automático, programadores usam IA para escrever código, design usam IA para gerar imagens, professores usam IA para criar matérias, músicos usam IA para experimentar sons, criadores de conteúdo usam IA para ideias, roteiros, edições, e isso está mudando o mercado inteiro. Inclusive, muita gente começou a se perguntar se a IA vai substituir empregos. E a verdade é que algumas tarefas realmente já estão sendo automatizadas, mas ao mesmo tempo novas profissões estão surgindo. Porque normalmente a tecnologia não elimina apenas trabalho, ela transforma a forma como o trabalho funciona. Foi assim com a internet, foi assim com os smartphones e provavelmente será assim também com a IA generativa. Só que existe outro ponto importante. A qualidade do resultado depende muito mais de quem usa. Duas pessoas podem usar a mesma IA e ter resultados completamente diferentes, porque saber pedir, orientar, revisar virou uma habilidade valiosa. É como ter acesso a uma ferramenta extremamente poderosa, quem sabe usar melhor consegue resultados muito mais impressionantes. Isso explica porque o termo prompt ficou tão popular. Prompt basicamente é a instrução que você dá para a IA. Quanto mais clara, detalhada e inteligente for a instrução, melhor tende a ser o resultado. É quase como conversar com alguém muito inteligente, mas que precisa de contexto para entender exatamente o que você quer. E talvez a parte mais maluca de tudo isso seja pensar lá no futuro, porque a IA generativa ainda está só no começo. Hoje ela já cria textos, imagens, vídeos, mas imagina daqui a alguns anos. Ferramentas criando filmes completos, jogos sendo gerados automaticamente, assistentes pessoais extremamente inteligentes e empresas inteiras automatizadas. A forma como estudamos, trabalhamos e criamos conteúdo pode mudar completamente. Isso explica porque tanta gente está falando sobre inteligência artificial atualmente. Não é apenas uma moda tecnológica, é uma mudança enorme acontecendo diante dos nossos olhos. Talvez uma das maiores mudanças desde a chegada da internet. E o mais curioso é perceber que muita gente já usa IA generativa sem nem perceber. Quando um aplicativo melhora suas fotos automaticamente, quando um sistema sugere textos, quando uma ferramenta cria legendas, quando uma IA responde mensagens, tudo isso já faz parte dessa nova era. E provavelmente nos próximos anos vai ficar cada vez mais difícil separar o que foi criado por humanos e o que foi criado por inteligência artificial. O que levanta outra pergunta interessante. Se uma IA consegue criar música, imagem, texto e vídeo, o que exatamente vai continuar sendo exclusividade humana? Talvez a criatividade humana continue sendo o diferencial, talvez a emoção, talvez a intenção por trás da criação, ou talvez a grande habilidade do futuro seja justamente aprender a trabalhar com a inteligência artificial em vez de competir contra ela. Porque no fim das contas, a IA generativa não surgiu para ser apenas uma ferramenta tecnológica. Ela pode acabar mudando completamente a forma como humanos criam coisas. E honestamente, isso ao mesmo tempo é incrível e um pouco assustador. Agora eu quero saber de você. Você acha que a IA generativa vai ajudar mais o mundo ou trazer mais problemas no futuro? Se você gosta de conteúdo de tecnologia explicados de forma simples, deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez. Até o próximo vídeo.